Fala aí galera do canal Apurando os Fatos. Vamos novamente gravar aqueles vídeos para a gente ajudar aí aquela galera da prova que já são meus alunos, e também os vídeos servem para diversas pessoas aí que vão estudar esse tema de história, que estão focados aí no sexto ano. A gente vai estudar aí o sexto ano. A gente tem aí pela frente uma prova que vai ser por aí essa semana, e a gente vai tratar do assunto que vai estar falando aí especificamente sobre os gregos, né? Então, assim, para o pessoal do sexto ano, a gente vai tratar e vai estar falando especificamente um pouquinho mais sobre os gregos, né? Que vamos estar abordando aí nessa prova. E o que é importante a gente saber sobre os gregos, né? Na verdade, a Grécia ela é um conjunto de fatores assim que o nosso mundo contemporâneo vai refletir muito os conceitos gregos do passado vão trazer para a gente hoje, nos dias atuais. Mas algumas coisas a gente tem que destacar, como a gente acabou esse mês atrás aí, né? Esse mês aí que se passou, a gente, na verdade, o mês aí que nós estamos aí, esses últimos dois meses aí para trás, a gente teve aí, fomos palco aí dos Jogos Olímpicos. Um dos fatores aí que a gente pegou lá de trás da Grécia vai ser os Jogos Olímpicos. Eles vão ser, claro que eles vão se aperfeiçoando até chegar aqui atualmente, né, mas os Jogos Olímpicos eles vão ter origem lá na Grécia. Uma outra coisa também que é importante a gente destacar é a questão da democracia, da política, a questão aí também da mitologia, da filosofia. Tudo isso aí vai ser retirado como base lá da Grécia Antiga, né? Especificamente a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre cada ponto desse, né? E enfim, a gente vai estar tratando um pouquinho mais sobre a Grécia. Mas uma outra coisa também importante que a gente precisa saber são os períodos, né, que a Grécia ela vai, assim, alguns historiadores dizem um a mais, outro a menos, mas a gente tem que saber mais ou menos os períodos, né, que a Grécia ela teve como história. A gente vai começar aí com o período cretense, né, que vai ser datado de 2200 até 1450. Depois ele vai ir para o período micênico, que vai de 1700 até 1250. Depois a gente pula para o Homérico, que vai de 2200 até 800 a.C. Depois a gente passa para o Arcaico, que vai ser de 800 até 500 a.C. Depois a gente pula para o Clássico, de 500 até 338 a.C. E depois a gente dá um salto para o Helenístico, né, que vai ser de 330 até 146 a.C. Então, basicamente, a história grega vai ser escrita por esse período, né? De tudo que a gente sabe de Grécia está retratado nesse período, né, que a gente colocou aí da história grega. É claro que cada período vai ter seu ponto-chave, né? Cada coisa que vai estar acontecendo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada período desse, algumas coisas que vão acontecer nesse período. E a gente começa aí destacando a questão da Ilíada e da Odisseia, né? A Ilíada e a Odisseia ela vai ser um grande, pode-se dizer assim, uma grande fonte de informação do que se tem do passado grego. É claro que o Heródoto vai dar uma voada, né? Vai voar pra caramba, vai exagerar muita coisa, mas a gente tem que lembrar que a Ilíada e a Odisseia, ela basicamente a gente tudo que a gente tem daquele período, né? Como a gente vai ouvir falar aí da Guerra de Troia, né? Vai ouvir falar de toda a parte da mitologia dos deuses e etc. Vão estar tudo ali inserido dentro dessa questão. Então a gente tem que destacar aí a Ilíada e a Odisseia. Uma outra coisa também super interessante aí na Grécia é quando se fala de divisão política e das suas principais polis. Uma coisa que a gente vai destacar aqui são as principais polis gregas que a gente vai ter aí, como hoje vai ser um foco aí para a gente, quando estuda a Grécia. Quando estuda a Grécia, você vai ouvir falar dessas duas principais polis gregas, que é Espartas e Atenas, né? Espartas e Atenas vão ser essas duas polis gregas que vão ter
destaque aí na civilização grega em si. Né? Vão ter outras, mas acho que vão mais se destacar aí, vai ser Espartas e Atenas. A gente vai falar um pouquinho sobre Atenas, né? E depois a gente vai falar sobre Esparta. Assim, Atenas vai ser também um centro de democracia, né? E palavras como democracia e cidadania, né, cidadão, vão surgir também nesse período. Né? Tanto que a palavra democracia ela vai ter origem aí no grego, né, que vai significar poder do povo. Então, assim, a palavra democracia significa poder do povo. E também vai ter a palavra cidadão que vai definir, né, aquela pessoa que tem direitos e deveres, né, a serem cumpridos. Né, mas não nem todas as pessoas, assim como a nossa sociedade hoje. Né, a sociedade ateniense era bem estratificada, existia só quem era rotulado como era com cidadão, com direitos e deveres, e abaixo deles tinham outras pessoas que não eram consideradas cidadãos. Por exemplo, cidadão era considerado quem? As famílias tradicionais. Né? As famílias tradicionais, quem eram essas famílias tradicionais? Que chegaram nessa região da Grécia e começaram a construir, né, no caso dos atenienses, essa região ali dos atenienses, onde os atenienses vão ficar. Então, esses são aqueles primeiros que chegaram na região e vão se achar no direito, né, de ser mais tarde, né, reivindicar esse direito de cidadão. Abaixo deles vão ter os comerciantes. Esses comerciantes eles vão ser uma espécie de, vão dar um suporte, né? Eles vão morar assim entre eles ali ao redor do dos atenienses para dar um suporte em diversas áreas de alimentação e etc. Né? E eles vão trabalhar nessa parte. Também a gente vai ter aí os pequenos agricultores, né, nessa escala de hierarquia aí, que vão também providenciar essa parte de alimentação e etc. Na escala, na sociedade ateniense, a gente também vai ter os escravos. Né? Os escravos, como é que vai ser? Na antiguidade era muito comum, em Atenas também não vai ser diferente. O escravo era aquele que ele se tornava escravo por duas situações. Uma por dívida, ou seja, quando você não tinha de como pagar a sua dívida, você se tornava escravo daquele que você, de quem você estava devendo. Ou mesmo quando estivesse numa guerra ou na situação de guerra. Quando você estava numa guerra, seu exército perdia, você se tornava aí escravo. Beleza? Outra coisa que também a gente tem que destacar nessa sociedade ateniense, que assim coisas interessantes vão surgir lá, né? Que a gente não pode deixar de falar, que são os legisladores. Legisladores como Drácon, Solon, vão surgir nessa região também, o Clístenes, vão surgir nesse período. Né? O Solon, de uma certa maneira, ele vai trabalhar com a questão do voto. Né? O Drácon ele vai trabalhar naquela questão de escrever as leis orais que só se tinha falada, né? E ele vai começar a documentar essas leis orais. E também o Clístenes ele vai ser considerado como o pai da democracia, ele que vai estabelecer essas questões democráticas, etc. e tal. Então, assim, umas coisas que a gente precisa estar destacando. Né? Uma outra coisa que eu acho importante você também mencionar em relação a Atenas é que Atenas ela vai de uma certa maneira, ela vai se desenvolver muito em relação à arte, à cultura, né? E também ao militarismo. Só que eles vão deixar a arte, a cultura, a filosofia guiá-los na questão do conhecimento. E isso vai, de uma certa maneira, vai trazer um maior conhecimento para os atenienses do que para os espartanos. Né? Já, como a gente já pegou o gancho, já falando dos espartanos, os espartanos eles vão ter também uma escala de hierarquia, aquelas pessoas que vão ser subordinadas aos outros. Quem era cidadão na sociedade espartana? Era ali o espartano. Abaixo deles ali vinha os periecos e os ilhotas. Né? Os periecos eles eram moradores da periferia, né? Que também serviam aos espartanos. E os ilhotas eram uma espécie de escravo
porque era escravo do Estado, ou seja, ele também era conquistado por guerra, né, e ficava lá cumprindo afazeres do Estado. Uma coisa interessante, também cabe ressaltar, é a questão da mulher nesse período. A mulher em Atenas, ela não tinha um poder de tomar decisões, de falar em prol da política. Diferente já em Esparta. Né? Em Esparta, a mulher espartana ela já tinha um papel muito diferente, tendo em vista ela já ter que cuidar da criança, como ela ia também para o exército, ela, quando a criança atingia ali a idade de, de 7 anos, ela tinha que ir também para o exército, a mulher. Né? Então a mulher ela já começava a ganhar um treinamento militar em um espaço. E uma questão interessante é que quando os homens iam para a guerra, quem ficava assim, por trás ali, fazendo todos os afazeres, era a mulher. Né? Então a mulher vai ter uma voz diferente ali em Esparta do que em Atenas. Uma diferença também bem preponderante. Né? Uma outra coisa interessante vai ser a questão do militarismo. Né? Os espartanos eles vão assim prezar muito por a questão militar. Né? Então eles vão deixar desenvolver muitas áreas militares e as outras áreas da cultura eles vão achar que não são tão importantes. Diferente lá, como eu falei para vocês, em Atenas. Né? E de uma certa maneira eles vão se manter ali dentro daquela cultura deles ali de somente se dedicar para o militarismo. Né? E isso daí vai, de uma certa maneira, eu acredito que vai ser um pouco ruim, né, para os espartanos. Né? Em relação aos espartanos, quando a gente fala de espartanos, os espartanos eles são assim bem atípicos, bem diferenciados, porque eles vão ter uma educação bem severa, né? Porque já começava pelo nascer. Quando ele nascia, ele já era selecionado, né, pelo ancião, né, de lá da cidade, para ver se ele era quando nascesse ele tinha algum defeito, né? Porque como botar alguém com defeito para ser do exército? Então eles prezavam para que todo o espartano eles fosse saudável totalmente, não tivesse nenhum problema físico. Caso isso acontecesse, ele era descartado literalmente, né? Era morto, né? Era jogado, né, naquela historinha lá da jogada do abismo e morria em seguida. Então assim, o espartano, para ser um espartano, ele tinha que ser fisicamente perfeito. Né? E a vida do espartano não era fácil, por causa que do 0 aos 7 anos, ele já em casa já era treinado pela mãe para ser um guerreiro futuramente. Então a mãe já ensinava ele a ser um guerreiro. Quando chegava aos 7 anos, ele era enviado para o exército. Depois que ele era enviado pelo exército, ele ficava durante esse tempo, dos 7 até os 12 anos, treinando, né, fazendo um treinamento. E depois que ele completava e chegava aos 12 anos, ele tinha que cumprir uma missão. Ele era mais ou menos banido do seu exército e ele tinha que cumprir, ficar mais ou menos um ano sobrevivendo nas regiões inóspitas ali, próximo à região da Lacônia, onde Esparta se encontrava. Né? E depois ele retornava, né, e depois era inserido novamente no exército e continuava sua vida adulta, né, onde ele construía família, etc. E tal. E, diferentemente da gente hoje, que aqui no Brasil, né, quando você chega aos 18 anos, você tem que servir ao exército, serviço obrigatório durante um ano. Né? E em Esparta não. Ele vivia a vida toda para o exército. Ele só era liberado do exército aos 60 anos. Né? Isso daí fazia com que o espartano ficasse a vida toda lutando em prol da guerra. Né? E isso daí, muitos deles morriam e não conseguiam chegar a essa idade por causa que era o tempo, foram Espartas e Atenas era o tempo inteiro em combate, né? Guerras muito grandes. Falando em guerras, a gente já pode mencionar aí as guerras mais importantes que a gente vai destacar aqui da guerra grega, onde que os gregos se meteram aí. A gente pode falar aí das guerras médicas e também da guerra do Peloponeso, que a gente vai tratar por consequência. Né? Falando das guerras médicas, o que vai acontecer? Atenas e Esparta sempre tiveram meio que em conflito. Né? O
o que vai acontecer? Atenas ela vai pedir ajuda para os persas, um povo que ficava bem próximo ali e tinha umas relações com os persas. Só que no meio do caminho, os espartanos, os atenienses, melhor dizendo, eles vão desistir desse tratado com os persas. Os persas não vão gostar muito disso, né, e vão, de uma certa maneira, querer invadir Atenas, né, e aí começa o processo de guerras médicas, né, e de os persas invadindo a região da Grécia. Só que Atenas vai ver que não vai dar muito para ela, e também Esparta vai ver que também ele vai ser prejudicado com essa invasão persa. Então vai ser o momento onde que a Grécia toda vai se juntar, né, para ir contra os persas. Né? A guerra vai durar cerca de 50 anos, né, e nesses 50 anos vai se criar uma liga chamada Liga de Delos. A Liga de Delos ela vai ser uma espécie de região, eles vão escolher um local que é Delos, né, para ser sede, assim, vão centralizar todo o poder da Grécia ali naquela região. Vai tipo fazer um quartel general ali, né? E todas as cidades, estados gregos vão ter que enviar recursos, né, para essa liga, que é a Liga de Delos, que tinha como principal cabeça os atenienses, né? E todos vão enviando recursos de maneira de todos os jeitos, soldados, barcos, dinheiro e etc. Então, só que o que vai acontecer? Ao final da liga, ao final da guerra médica, não vai ter mais necessidade de ficar enviando recursos para essa região. Os atenienses, que não são nada bobos, vão começar a obrigar de uma certa maneira aquelas polis que eram mais inferiores a eles, mas pode-se dizer assim, mais fracas que ele, a enviar recursos mesmo assim. Lembrando que também Esparta não quis fazer parte disso tudo, né? E o que Esparta vai ter, como eles já não gostavam muito dos atenienses, ainda mais eles crescendo ainda mais e tendo mais recursos, pegando os recursos dos outros aí para de uma situação poder até invadir eles vão abrir o olho, vão arregalar o olho e vão dizer: a gente tem que fazer alguma coisa também. Vai criar-se aí, né, uma liga com aqueles que não estavam satisfeitos, né, que Atenas estava obrigando eles aí a mandar o recurso. Vai criar então aí a Liga do Peloponeso, né? A Liga do Peloponeso vai ser uma junção entre espartanos e os demais outras cidades e estados que vão se juntar com Esparta para ir contra Atenas, né? Vai criar-se aí a Guerra do Peloponeso, que vai ser a guerra, teoricamente, entre Espartas e Atenas, né? As principais polis e as suas aliadas. Né? Indo aí, quem vai ganhar a situação vai ser os espartanos, vão sair vencedores, né? E daí por diante são as guerras mais importantes que a gente precisa saber. Né? Eu não poderia também deixar de falar aqui na questão dos gregos, da questão da religiosidade, né? Da questão do grego como visualização de Deus, né? Na verdade deuses, né? Deus, porque eles são politeístas, eles não são monoteístas como muitos são, né? O que vai acontecer? Na questão aí dos deuses que a gente já viu, Zeus, Poseidon, Ares, Atenas, esses deuses aí, como é que vai ser a visão dos gregos em relação a esses deuses? Eles vão ser como se fossem humanos, né? Vão ter sentimentos humanos, vão ter desejos humanos, né? E uma coisa que vai se diferenciar aí, teoricamente, né? Algumas historiografias colocam os deuses como imortais e outras como seres mortais, né? A gente vai ver até que os filmes aí agora estão colocando até mesmo os deuses mais mortais, né? Os deuses não são aquela coisa de antigamente que era um imortal, né? Então, assim, eles vão ter sensações humanas, bem humanas. Muitas das vezes eles vão assumir formas humanas, vão vir para cá, vão manter relações com tanto mulheres quanto homens aqui na Terra, vão ter os filhos, né, que a gente vai conhecer como semideuses, né,
E a história grega também não se resume, a história da religião grega não só se resume a isso. Também a gente vai ver outros animais como a hidra, o fauno, o ciclope, né, o Pégasus, né, que vão estar envolvidos dentro dessa ideologia e da mitologia em si. Né? Então, assim, basicamente a mitologia grega também vai citar esses principais deuses, como eu coloquei para vocês aí. Né? Esses principais deuses vão ser que vão compor o imaginário histórico, assim, não pode se colocar o imaginário grego e para alimentar a ideia das pessoas. Né? Hoje a gente tem assim diversos filmes que falam sobre esses deuses. Né? Outra coisa também importante, a gente não pode deixar de colocar, que vai ser o ideal da questão da filosofia. Tudo que a gente se conhece em si de filosofia, né, vai surgir aí de Sócrates, Aristóteles, Platão. Né? Esses caras aí vão ser os pais, os pioneiros do que a gente conhece hoje como filosofia, do ideal de filosofia. Né? Sem contar outras questões como a arquitetura, eles vão ser muito específicos, assim, muito bom na questão da arquitetura, né, e outras coisas. Né? Basicamente, pessoal, o que a gente precisa aí para essa avaliação que a gente vai ter é isso. Né? Então, assim, para o sexto ano, se você visualizar esse vídeo, você vai conseguir já ter uma ideia geral do que a gente vai precisar de mais importante para a prova. Beleza? Então, continuem aí estudando, continuem avançando, que falta pouco aí para o final. Né? E se você gostou aí do vídeo, dá o like se você quiser, entendeu? Pra gente crescer, pra gente ir melhorando. E vão depois deixando nos comentários lá para ver o que a gente precisa melhorar para o canal ficar mais legal para vocês, né, que nos assistem. Valeu aí, obrigado. Deixe seu like.